Cirurgião da morte, esse demo do meu bem. Fui salve, me salvei, porque não salvaria você também. E aí, gurizada, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o King. Hoje vamos fazer uma pequena comparação entre o X2 Pro e o G8 Galileu. Eu tenho os dois controles aqui. Eu acho que pode gerar aquela dúvida que vocês podem ter. Pô, será que vale a pena eu me desfazer do X2 Pro e comprar o G8 Galileu? Eu vou apresentar alguns pontos aqui. Claro que eu posso adiantar para vocês que sim, o G8 Galileu ele é melhor do que o X2 Pro em muitos pontos, então fica muito difícil essa comparação. Na verdade, é uma comparação até muito sem sentido, né? Porque claramente o G8 vem depois do X2 e o objetivo dele é ser melhor em tudo que o X2 Pro tinha, entendeu? Então fica meio complicado mesmo, tá? Mas o que acontece? Já adiantando aqui, né? Isso significa que o X2 Pro é um controle ruim? O design dele, a ergonomia dele é ruim? Não, não é. Na minha opinião, né, já que eu testei os dois controles e pude ficar um bom tempo brincando com ele, tanto o X2 Pro como o Galileu, né, que eu tô agora jogando mais com ele. Bom, o X2 Pro não é um controle ruim, tá? Ele atende bem. O formato dele eu acredito que é uma questão de costume, entendeu? Quem já tá familiarizado com, por exemplo, um console portátil mais antigo aí, né? Um AYN, né? Ou então o Nintendo Switch e tal, fica de boa com o X2 Pro. E quem gosta mais de uma ergonomia, um design mais parecido com o de Xbox, PlayStation, vai curtir mais o G8. Só que aí, tipo, eu tô falando só de design aqui, né? E aí a gente pode entrar em outro ponto, por exemplo, que são os botões, né? Vou começar primeiro com o RB e o LB. O RB e o LB do X2 Pro e do G8 Galileu, eles são meio diferentes. Particularmente, eu gosto mais do G8. Me lembra mais console, né? Tipo Xbox, PlayStation. Acho mais interessante. Não que o do X2 seja ruim, mas ele é pra mim, ele parece um botãozinho muito fino, sabe? Ele me parece muito simples, mas é aquilo. Atende bem. Os gatilhos também são bons, mas o gatilho do G8, eu acho ele um pouco mais confortável do que o do X2. O do X2 é um bom gatilho. Na verdade, os dois são bons gatilhos porque os dois contam com Hall Effect, tá? Então, os dois gatilhos têm a tecnologia Hall, só que o do G8 me parece mais confortável, tá? Já que estamos falando de tecnologia Hall, é bom a gente também falar sobre o analógico. O X2 Pro, por alguma razão muito estranha, não traz sensores Hall, né? Sensores ASPL, alguma coisa assim. Agora eu não lembro o nome exatamente. Mas não traz sensor Hall. Não sei por que a GameSir escolheu no X2 trazer no gatilho os sensores Hall, mas no analógico não trazer Hall Effect. Eu achei meio estranho isso. O G8 não sofre desse problema porque ele tem Hall Effect nos dois, né? Tem no gatilho como no analógico, tá? Mas é estranho não trazer pro X2, já que o gatilho do X2 Pro tem a tecnologia Hall Effect. Então por que não trouxe para os gatilhos, os analógicos também, né? Pô, sacanagem. Isso é um ponto que quando eu tava analisando um pouco mais sobre o X2 Pro e sobre o G8, eu vi que eu achei muito estranho como é que o X2 Pro tem sensor Hall no gatilho e não tem sensor Hall no analógico. Então é uma coisa um pouco ruim, tá? Outra coisa, os dois contam com botão extra, totalmente customizáveis. Só que aí, tipo assim, a gente vai entrar num ponto assim a mais, né? O G8, não sei se é porque ele é novo, ele tem muito mais configurações que você pode fazer ali no aplicativo, como por exemplo, controlar a zona morta do gatilho. Tudo bem que o gatilho do X2 Pro, o analógico do X2 Pro, ele não é Hall Effects. Mas eu não sei o que se influencia em você controlar a zona morta. Mas enfim, não tem como controlar a zona morta no X2 Pro. E também não tem como controlar a zona morta do gatilho. O que é meio estranho, porque o gatilho é sensor Hall. Então dá pra você controlar a zona morta. Mas enfim, não é algo que eu sinto falta. Mas pô, é aquilo. É igual, por exemplo, o sensor Hall no analógico. O analógico do X2 ele é muito bom. Eu tenho um G4 Pro aqui da GameSir que ele nunca deu drift. E o analógico dele não é Hall Effect. Então, tipo assim, você cuidar do controle e ali, né, com todo cuidado, você consegue fazer o controle durar sem muito problema. Só que a tecnologia Hall Effect vai te permitir não ter drift. E é aquilo que, na minha percepção, é que nem, por exemplo, mapeamento de teclas. Eu não jogo jogos que dependem de mapeamento de teclas, mas é aquilo. Na minha opinião, você ter o G-Touch e a mesma coisa de você ter o Hall Effect é igual. Então, tipo assim, é bom você ter e não precisar do que você precisar e não ter. Por exemplo, se você precisa de mapeamento de teclas no X2 Pro, tem que fazer um rolê lá muito louco para fazer funcionar, e eu não consegui. Então, não sei como é que faz ali. Quer dizer, tem a explicação lá, só que você faz e não funciona. Então, né, complicado. Já no G8, não. Tipo, ligou, botou ali no modo G-Touch, pronto. Tá mapeando tudo, tá tudo funcionando. Mas é aquilo, né? É bom você ter o G-Touch, assim como é bom você ter o Hall Effect no analógico, do que você precisar e não ter. Então, é melhor você ter uma tecnologia
que impede o teu analógico de dar drift do que você não ter. Que você sabe que, ó, tem uma tecnologia do meu controle que não vai dar drift, então eu sei que meu controle vai durar nessa questão do analógico. Eu bati muito nessa tecla porque é um recurso muito importante para a maioria dos usuários e para mim também. Eu penso da seguinte forma, pô, eu vou pagar mais R$200 num controle, no caso do G8, mais 300. Mas enfim, vou pagar mais R$200 num controle. Eu acho que o mínimo que eu posso esperar dele é que ele traga tecnologia HAL, porque eu não quero ficar toda hora, eu tenho que comprar outro controle ou mandando consertar, porque deu drift. Porque isso é o terror dos controles, né? É drift. Você pode ver que tudo que tem no controle dura. Agora, o analógico pra dar drift é uma coisa de louco, pô. Dar drift parece que é brincadeira, mas eu acho que pagar mais de R$200, o controle tem que ir com a tecnologia Hall Effect pra prevenir do drift. Essa é a minha opinião. Tem gente que pensa diferente, tá? Outra coisa aqui que eu posso acrescentar para essa comparação, que boa parte do G8 ser o G8 é graças à comunidade, tá? Isso é uma coisa que talvez o pessoal não fale muito, mas o G8 ele é assim graças à comunidade, tá? A comunidade pediu bastante um design diferente, pediu a entrada P2, tá bom? Pediu esse design aqui, né? Então, tipo, e pediu sensores Hall Effect, né? Eu também pedi, né? Também cheguei, também deixei o feedback pra GameSir, pelo amor de Deus, próximo controle coloca Hall Effect nos analógicos, né? E, basicamente o controle todo foi graças à comunidade, claro. GameSir tem seu mérito de desenvolver o controle, pegar as ideias e desenvolver o controle, né? Obviamente com a qualidade da GameSir, que é muito boa, mas boa parte do controle foi graças à comunidade, obviamente que também sugeriu algumas outras coisas, né? Tanto é que eles foram lançando, testando protótipos e disponibilizando ali na comunidade e eles trocando uma ideia até chegar nesse design final aqui que ficou muito bom. Então, tipo assim, é meio difícil a gente falar que o X2 Pro é... Tipo assim, não é que o X2 Pro é ruim, mas é que o G8, ele é uma evolução do X2. E em todos os aspectos, porque a comunidade basicamente tinha o X2 Pro e tudo que eles falavam era com base no X2 Pro e no G7 SE, que é outro controle muito bom, né, para poder utilizar no PC e no Xbox. Então eles falavam com base nesses dois controles que eram muito bom e eles falavam, olha, por que você não pega isso aqui, X2 Pro, digamos assim, e deixa mais próximo do G7 SE, traz isso aqui, faz isso daqui, coloca isso aqui, tecnologia tal, entendeu? E aí foi indo. O negócio do botão macro, eu não sei se foi ideia de alguém. Acho que não foi ideia de ninguém, na verdade. O botão macro, na verdade não é nem macro, né? É o botão M, né? O botão M, que tem no G8, eu acho que foi parte da GameSir mesmo. Foi uma ideia da GameSir. Modo turbo, eu não vi ninguém falando. Então eu acho que também foi ideia da GameSir. Eu não sei se alguém falou de modo turbo e tal. Não faço ideia. Mas pelo que eu vi, ninguém tinha falado de modo turbo na época. Ninguém tinha falado de modo turbo. Isso aí eu acho que foi a própria GameSir que quis trazer. Que por sinal é um baita modo. Meu, eu não falei muito, mas cara, você ativar o modo turbo na tecla, por exemplo, tá jogando God of War, e aí você tem que ficar clicando várias vezes pra poder pegar a arma do inimigo, ou então abrir uma porta, ou abrir um baú. Meu, não precisa, tipo, você ativa o modo turbo naquele botão pra sempre, basicamente, deixa ali ativado, né? E já era, toda vez que você precisar ficar pressionando o botão várias vezes, você só segura, porque o modo turbo te permite, ele vai simular os cliques, só que, né, através do software, basicamente, né, do controle. Ele vai simular esses cliques. Meu, é muito bom, não tem como eu explicar pra vocês o quão bom é o modo turbo. E o pior que eu achei uma coisa tão idiota quando eu vi, cara, eu falei, que o modo de simular clique vai ser útil? Mas depois quando eu fui jogar God of War, meu Deus do céu, cara, é muito bom, cara, é muito bom. Porque aí você vê a vantagem de ter esse modo, porque preserva muito o botão em si. Porque se você não tivesse essa tecnologia, você ia ter que ficar clicando várias vezes. O que obviamente não estragaria, porque o controle é feito pra isso, pra durar, né? E pra resistir a bastante cliques. Só que quando você tem um modo que vai simular pra você vários cliques, quando você segura o botão, se você tiver ativado o modo turbo, isso é muito bom, cara. Porque você basicamente dá uma sobrevida pros botões, pro gatilho e tal. Então eu achei isso muito incrível, muito incrível. Assim, parece que tá babando o ovo da GameSir, né? Mas pior que, pelo amor de Deus, né? A função é muito boa, né? Tá maluco, a função. E eu achei idiota do começo, eu achei idiota. Admito, fui garoto, mas depois eu... deu o braço a torcer, cara. É muito bom essa tecnologia do modo turbo, muito bom, muito bom. Sabe por que não trouxe nos outros conteúdos, cara? Toda vez que eu vejo essas coisas, o G8 tem isso, o G8 tem aquilo, o G8 tem mapeamento. A minha pergunta fica assim, por que não trouxe os outros controles, meu Deus do céu? Entendeu? A gente já tem 3 controles, que é o X2, não, tem 4, né? Porque tem o Bluetooth também. É o X2 Bluetooth, o X3 e o X2 Pro, que pra quem não sabe, o X2 Pro, ele veio depois do X3, tá? Ele não veio antes, ele veio depois. E agora o quinto, né? Que é o G8. O G8 é imbatível, né? Porque ele traz tudo que os outros tinham, só que melhor. Aí fica até difícil, né? Você falar, o X2 Pro tem a sua vantagem. Acho que a única vantagem que o X2 Pro tem referente ao G8, as duas, né?
seria vir com a case, porque o G8 não tem case, isso é um pouquinho chato, porque seria legal pra poder transportar, né? Mas, enfim, o X2 Pro vem com a case. E o outro ponto positivo que eu posso colocar do lado do X2 Pro é o seu formato. Para alguns vão falar assim, mas o formato do G8 é melhor. Sim, é melhor. Mas, tipo assim, pra quem gosta do formato do X2 Pro, é um ponto, entendeu? É um ponto positivo. Eu acredito que quem curte mais o formato do X2 Pro é um ponto positivo. Eu gosto mais do G8, porque eu tô acostumado mais com controle estilo Xbox, PlayStation, então, enfim, né? Não tem como. Já tá, né? Porque eu já joguei mais nesse tipo de controle, entendeu? Do que num controle mais parecido com o de Switch ou 3DS, né? Que era mais quadradão, né? Retângulo, na verdade, né? Enfim. Mas bom, se a pergunta que vocês estão se fazendo é se vale a pena ou não vocês trocarem do X2 Pro para o G8, apresentei alguns pontos aqui referente às tecnologias que cada um tem, né? Tem lá outro vídeo que eu falo sobre algumas funções extras e tal, vocês dão uma conferida, eu vou deixar o link aí na descrição e fixado no comentário. Eu vou deixar fixado no comentário, que é mais... Porque na descrição eu vou acabar esquecendo. Então eu vou deixar aí fixado nos comentários, vocês dão uma confere lá, mas tem lá os botões, os atalhos que vocês podem fazer, é bem legal, então dá uma conferida lá. Tipo assim, pontos positivos são basicamente alguns desses aí que eu apresentei, né? Ter a tecnologia RAW obviamente é bom, mas eu não diria que torna o controle o melhor de todos. Só que claro, volto a dizer novamente, é melhor você ter e não precisar do que você precisar e não ter. Então, você ter um controle que você sabe que ele não vai dar drift, é melhor do que você ter um controle que vai dar drift, entendeu? É aquilo, você tem um controle, você tem a certeza que vai dar drift, que é o X2 Pro, em algum momento. Não importa se vai demorar 10 anos, mas ele vai ter, em algum momento. E você tem um controle como o G8, você sabe que não vai dar problema, pode dar qualquer outro problema. Isso aí tudo bem, mas o do drift não vai ter, entendeu? Com a tecnologia. Então, enfim, pontos positivos aqui que a gente tem que pensar um pouco, né? Obviamente, como eu disse, não tem como. G8 é melhor do que o X2, mas se vale a pena você trocar o seu X2 Pro para pegar um G8, aí você que tem que decidir basicamente, porque vai mais do seu pessoal. Você realmente precisa de um controle melhor? Essa pergunta você tem que se fazer. Você realmente precisa dessas tecnologias que eu apresentei? Você precisa de um controle melhor? Você precisa de mapeamento de tecla? Você precisa ter um sensor RAW no seu analógico, entendeu? Você quer ter uns botõezinhos um pouquinho maior, digamos assim, um gatilho um pouquinho mais confortável, né? Um design um pouquinho mais ergonômico, mais interessante, entendeu? Aí depende de você que tem que escolher. E aí se vocês perguntarem pra mim se valeu a pena, sim, pra mim valeu a pena, mas é a minha opinião, não posso, obviamente, comprar por vocês, mas fica aí pra vocês aqui uma pequena análise, é uma pequena comparação, basicamente, entre os dois controles, tá? Não quero que vocês desperdicem o dinheiro de vocês. Se for o primeiro controle que você for comprar, obviamente, é o G8. Se você já tem o X2 e quer saber se vale a pena comprar o G8, então você tem que dar uma conferida aí, analisar tudo, assiste mais vídeos, não precisa assistir só o meu, assiste vários vídeos aí, e aí você tira as suas conclusões se realmente vale a pena. Gurizada, vou ficando por aqui, deixa o like, se inscreve, compartilha, tamo junto, valeu, falou, é nóis.